teve a fineza de me instruir, dizer até por que ele escolheu aquela cidade. Para eu te falar. E lá tinha pessoas esperando-me mais de 15 anos. O Beverê conheceu. Onde é que está? Está lá. O Beverê conheceu, tem foto dentro tudo aqui. Alberto Sanches, Malamiro Tapia, que agora já desenganou, mas que tu conheceu. Quer dizer, ele me preparou uma pessoa que comprou meu manto 15 anos antes de me conhecer, o meu primeiro manto. Alberta Sanches, Alberta Segura Sanches, que era uma professora de filosofia apresentada, ela comprou meu manto 15 anos. Então, tudo coisa que foi Deus preparando. Malamiro Tapia, que foi a primeira pessoa a reconhecer o mistério do meu nome, depois de mim. Quando eu caí com o nariz, Deus me revelou que meu nome tinha segunda letra no sentido contrário, e ele veio lá me visitar no Instituto Vila Sana, que ele estava patrocinando para a hospedagem lá, já que eu estava com o nariz quebrado. Se eu descobri o mistério do teu nome. É impressionante, viu? Como é que pode uma coisa que Deus me revelou lá, eu, quando eu caí, e como é que ele sabia? Então, são todas as coisas, os mistérios dele, sabe? E daí, quando ele me falou, aí depois veio uma outra mulher magrinha, que eu não consigo lembrar o nome, bem magrinha, mas que tinha uns 70 anos, que falou umas coisas interessantes para mim, me mostrou num livro chamado Yoga Yogismo, que o Filho de Deus, quando viesse, vinha com um nome novo, e que o nome novo era Ingrid. E ela falou que viu também que segunda letra de cabeça para baixo. É coisa assim que, sabe, que sou Deus, que em 1969, 10 anos antes, quando eu comecei minha vida pública, ele mandou que eu usasse esse nome, Yuri. Que 10 anos depois ele me revela que isso está no sentido contrário. Então são coisas assim sutis, sabe, isso que acontece aqui e acolá, que fazem parte de um quebra-cabeça. Que eu olho, vocês sabem, meus filhos, nos momentos mais terríveis que eu vivi aqui nesses longos anos de reprovação, nesses 43 anos de estrada e quase 30 que eu digo que eu sou Cristo, nos momentos terríveis que eu vivi mais sozinho, mais isolado, em que eu fui exilado na minha própria pátria, eu me lembro do Senhor, eu lembro dele, ele me conforta, senão eu teria já ficado doente, tá? Ele me conforta, ele diz, é o tempo, ele tem que deixar o tempo. Ele me mostra na Bíblia, lá onde está escrito que eu teria o cabelo branco no dia que eu mandar a Jesus. Eu estava na frente do, só para terminar isso, porque agora o tempo está passando, eu estava na frente do Hotel Regente, lá em Madrid. Foi um dos momentos mais tristes, que se não fosse ele me confortar, eu estava sozinho. O povo madrilenho não queria saber de mim. Isso foi antes de eu ainda ser detido na frente do edifício da corte inglesa, onde eu fui falar ao povo. Então eu estava sozinho lá na frente do hotel, olhando aqueles seres que passavam e vinham, quando aparece um safado, um impostor, desses que se diz pastor, acompanhado de uma ovelha. E olhou bem para mim com a cara bem, assim, bem irreverente, assim, tu piensas que eres el Hijo de Dios, pero yo sé que es un farsante. Yo soy pastor, yo soy representante del Jesús que está allá en el cielo. E ainda a ovelha ainda blasfemou também. Eu fui lá para o meu alojamento, olha só o que meu pai disse. Tinha na cabeceira lá um livro que os anfitriões, vocês sabem que eles colocam na cabeceira de cada quarto de hotel e também nas prisões e nos hospitais, e está lá na cabeceira um livro daquele. Meu pai disse, abra ele agora. Eu abri, creiam se quiserem. Eu até então não tinha visto essa parte, ele tinha me falado que eu tinha que ser reprovado, mas não tinha visto. Eu abri, dei os meus olhos direto em cima de Lucas 17, versículo 25 a 35. Fui ler, mas primeiro convém que ele padeça muito também em espanhol, ser rejeitado por esta generação. E assim como ha sido no tempo de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em núpcias, hasta el dia que Noé entrou en la arca e vino el diluvio que consumiu a todos. Assim será
quando o Hijo del Hombre se manifestar, assim como também foi no tempo de Ló. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em núpcias, até o dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra e choveu fogo e enxofre do cielo. Assim será quando o Hijo del Hombre se há de manifestar. Aí aquilo ali foi um alívio para mim. Eu li aquilo ali. Então finalmente está explicado por que eles fazem isso comigo. Porque foi tudo assim, sabe? Meu pai não permitiu que eu lesse a Bíblia antes do jejum, tá? Só depois que ele me permitiu. Aliás, na verdade, o Antigo Testamento inteiro eu li lá no Rio de Janeiro, no edifício Moral do Solo, onde eu fiquei um ano, na casa da Beverly. É lá que eu li tudo. E ele, detalhadamente, a primeira vez. Tá? Então, daí meu pai depois disse que eu tinha que estudar, que a Bíblia não era para levar em conta tudo como se fosse. Ele me explicou que tem que estudar cabalisticamente, que tem mistérios. Ele foi me explicando. É sagrada sim, porque ela carrega em seu bujo as sagradas leis dele. Mas muitas delas estão em mistério. Daí foi mais adiante, ele foi me explicando que assim como tem as parábolas, né? E ele diz para mim que não permite que os fariseus interpretem a Bíblia, porque justamente para caracterizar que eles não são meus filhos, que então eles ficam como um papagaio repetindo o que está na Bíblia, mas não sabem o significado. Que ele me mostrou que assim como numa parábola eu posso citar uma coisa que na verdade é outra, assim também ele diz que existem lendas, existem fábulas, como tem a fábula do Jonas, tem a história do Jó, está lá escrito que depois que Deus tirou tudo dele, depois ele deu para ele 7 filhas mais lindas e etc. Mas não foi numa encarnação. Não eram meus filhos. Então há que meditar. Ora, como é que ele foi até amputado em membros e tudo, depois como é que ele ia ter tudo? Foi noutra encarnação que daí ele teve tudo de novo. Então um mistério de Deus, e não questionem Deus, não perguntem para ele por que ele permite isso ou aquilo. E ainda assim, tem uma passagem na Bíblia que uma vez uma fariseia me trouxe e disse para mim assim: olha só, você é vegetariano, mas aqui na Bíblia está escrito que Deus mandou Pedro comer, matar e comer os bichinhos. Como é que fica isto? Você sabe dessa passagem? Então é muito interessante. Me mostrou, eu vou passar um pouquinho do horário hoje, se alguém tiver com muita pressa, me avisa. Então daí só mais um pouquinho. Tem passagem que ele disse assim, ó. Pedro estava lá e desceu lá do céu uma cesta cheia de animais. Se a Derek estivesse por aqui, ela podia localizar alguém onde está aí para mostrar. Capítulo 10, Atos Apóstolos. Pois é. Não está a Derek aqui? Pois que ela venha aqui. Qualquer pessoa que lê isso aí, se não tiver minha instrução, e eu vou provar ali na mesma Bíblia, na mesma passagem, que o que está escrito ali não é aquilo que está escrito. Aí eu vou provar para vocês. Vocês vão ficar impressionados que no mesmo texto está. Fica com o dedo privado. Quando bota o dedo ali, tu para ali. Lê. Prestem atenção para ver como é interessante isso. Aí vocês vão aprender através disso aqui, que vocês nunca devem ler nada pela metade. Ou lê tudo, ou não opina sobre o que não leu inteiro. Assim como também está escrito na mesma Bíblia, que eu venho nas nuvens e tal, aí depois diz assim que está, primeiro eu tenho que ser rejeitado por minha geração. Se a pessoa lê só que eu venho nas nuvens, diz, então Cristo não, esse não é Cristo, porque ele não vem nas nuvens. Agora se lê tudo, vê que eu tenho que ser rejeitado por minha geração primeiro, e eu estou sendo rejeitado, e depois nas nuvens, porque eu vou andar só de avião. Mas vamos lá. O centurião Cornélio manda procurar Pedro. Havia então em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Itálica, religioso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus assiduamente. Este viu claramente numa visão, cerca da hora de Noa, que um anjo de Deus se apresentava diante dele e lhe dizia: Cornélio. Ele, fixando os olhos no anjo, possuído de temor, disse: Que é isto, Senhor? Ele respondeu-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas subiram como um memorial à presença de Deus.
Agora envia homens a Jope e manda vir certo Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual se encontra hospedado em casa de tal Simão curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Visão de Pedro. No dia seguinte, indo eles em viagem e estando perto da cidade, subiu Pedro à parte superior da casa para fazer oração cerca da hora sexta. Como tivesse fome, quis comer, mas enquanto lhe o preparavam, caiu em êxtase, viu o céu aberto e descer uma espécie de vaso que, como um grande lençol suspenso pelos 4 cantos, era mandado do céu à terra, no qual havia de todos os quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu esta voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De nenhum modo, Senhor, porque nunca comi nada de profano e impuro. Mas a voz tornou-lhe segunda vez a dizer: Não chames impuro ao que Deus purificou. Para só um pouquinho. Então, quem lê isso aí não pensa que Deus mandou comer carne? Tá, vamos ver o final. No dia seguinte, entraram em Cesareia. Cornélio estava os esperando, tendo convidado seus parentes e mais íntimos amigos. Aconteceu que, quando Pedro estava para entrar, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se a seus pés para o adorar. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Conversando com ele, entrou em casa, onde encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhes: Vós sabeis como é coisa abominável para um homem judeu ouvir-se a um estrangeiro ou aproximar-se dele. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamasse profano ou impuro. Por isso vim sem hesitação, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Tá bom. Viu que eles que a nenhum homem, Deus me mostrou que a nenhum homem chamasse impuro, etc. Porque a tradição mandava e manda até hoje para os judeus da sinagoga que não pode se misturar com os que não são judeus, que se chamam Yakun. Então aí só ali no final ele mostrou que Deus mostrou, ele nem explica do vaso com bichos, né? Mas se não tem ajuda de Deus, se tu não vais até o fim do texto, tu pensa que Deus mandou comer, né? Não é verdade? Comer carne. Então ele quis dizer que não nenhum homem chama impuro. Quando ele mostrou o vaso, então Pedro traduziu, compreendeu que aquele vaso de animais representava os seres humanos que não eram judeus. Deu para entender? E que nenhum homem, e porque Pedro, na verdade, era judeu. Então, daí ele percebeu que Deus queria mostrar para ele que qualquer ser humano, mesmo não sendo judeu, ele deveria levar em conta como sendo da parte do Senhor. Deu para entender? Entenderam todos?